Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje o nosso canal ele quer tratar sobre a ressurreição dos mortos, que é a base da fé cristã, e a crença espírita na reencarnação. Será que há compatibilidade entre as duas formas de crer? Bom, mas antes de seguir, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like e que você compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. As vagas são limitadas, ok? Um abraço. Bom, meu irmão, minha irmã, a ressurreição dos mortos. São Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Por isso que a ressurreição de Cristo é o centro de onde toda a esperança cristã gira. Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A fé espírita, a crença espírita, ela acredita não numa ressurreição, mas numa reencarnação. O que seria isso? A pessoa ela morre e ela voltaria a viver nesse mundo em outra época para continuar a sua história, até chegar à sua perfeição. Na verdade, na concepção espírita, não há salvador. O homem não precisa de um salvador. Ele mesmo se salva por meio das suas boas obras, por meio das suas ações. E pela sequência de vai e volta, de morre, ressurge, morre, reencarna, até chegar na purificação. A crença espírita, ela nega, meu irmão, mais ou menos 40 princípios da fé cristã, da fé católica. Quem é espírita e verdadeiramente conhece o espiritismo, sabe que a doutrina espírita, ela nega a ressurreição de Cristo. Elas não acreditam que Cristo ressuscitou. Elas negam que Cristo é Deus. Na concepção espírita, Cristo é um iluminado que veio a esse mundo para ensinar os homens o caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da fraternidade. Mas nada mais do que um homem que chegou à perfeição e não o Verbo de Deus encarnado, o próprio Deus que se fez carne. Na concepção espírita, não existe demônio e anjo. O que existem são espíritos evoluídos e espíritos pouco evoluídos. Na concepção espírita, meu irmão, minha irmã, não existe pecado como a concepção cristã entende de pecado original. A doutrina espírita, ela não acredita nos sacramentos. Ela não acredita na Eucaristia. Ela não acredita que o Evangelho é realmente a norma de vida e que a Igreja Católica é necessária para a salvação. Um espírita, mesmo que ele vá à missa, mesmo que ele possa comungar, mesmo que ele possa rezar o creio junto com toda a comunidade, aquela pessoa que é adepta ao espiritismo, ela não é cristã. E não é cristã pelo simples fato de não crer que nosso Senhor é o Deus Salvador de todo o gênero humano. E que nessa vida, como atestam as Escrituras, só se morre uma vez, como está escrito no livro dos Hebreus. Morreremos uma única vez e depois vem o juízo. Para o espírita isso não vale. O pensamento espírita, então, meu irmão, minha irmã, é algo que não coaduna em nada com a fé cristã. Em nada. Se eles fazem boas obras, muita caridade, muitas boas ações, é diferente da caridade que é proposta pelo Evangelho. Porque, no fundo, a caridade que o espírita faz, as boas obras que ele faz, é para quitar um karma, para que ele possa, na outra reencarnação, vir como um ser mais purificado. Não tendo que pagar um karma nessa vida. Karma como uma consequência pelos seus maus atos em uma de suas reencarnações. Para nós, a caridade tem como fundo o amor de Deus. O amor de Deus que se entregou. Como o próprio São Paulo vai dizer, Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Assim, um cristão, quando ele faz uma boa ação, ele faz porque ele vê Cristo naquela pessoa. Como Jesus disse lá no capítulo 25 de São Mateus, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava preso e me visitaste, estava enfermo e foste cuidar de mim. Jesus diz no final,
Quando fizestes isso a um destes, foi a mim que fizestes. A fé cristã, ela nos ensina que o pobre, o necessitado, não é nada mais do que o próprio Cristo que sofre naquela pessoa. E por isso nosso coração cristão se move para ajudar, para fazer o bem, para consolar, porque é o nosso Deus que está ali naquele pobre, naquele desvalido. Em nada, meu irmão, minha irmã, a doutrina cristã se aproxima da doutrina espírita. Além do mais, a doutrina espírita é muito perigosa, principalmente nas suas sessões, onde se invocam espíritos. Primeiro, porque Deus condenou severamente. Se você olhar os livros do Antigo Testamento, em muitas passagens, Deuteronômio, Levítico, e aí vai, o Senhor Deus proíbe a invocação de mortos, proíbe o contato com os espíritos, proíbe. Não é permitido, o próprio Deus proíbe. Quando uma pessoa faz a prática do espiritismo, invocação dos mortos, quem garante que não é um espírito mau que fica presente naquela reunião? Quem garante, como a nossa fé cristã acredita na existência dos demônios, quem garante que não é um demônio que se faz passar por aquela pessoa cuja alma se está evocando, está presente? O mal espiritual que o espiritismo faz na alma é muito grande. Nega-se um Salvador, nega-se o Redentor, nega-se a divindade do Senhor, aceita-se o Cristo, mas não se aceita o Deus feito homem. Aceita-se o Jesus que fez o bem, mas não aceita o Deus que pagou na cruz por todos os pecados da humanidade. Não há, meu irmão, como juntar, fazer a união das duas doutrinas. Então você que me assiste, você que tem um desejo, que ama a Deus, eu convido a você a aprenda a doutrina cristã, o que a doutrina cristã ensinou sobre o espiritismo. E seja realmente um cristão. Seja um católico. Confesse-se. Peça a Deus perdão por tantas vezes você ter feito aquilo que ele abomina. Evocado mortos, participado de passes, de tantas outras coisas que são abomináveis diante de Deus. Por quê? Porque se mexe com poderes ocultos e Deus proibiu todas as pessoas a mexerem com poderes ocultos. Existe, meu irmão, um mundo espiritual, o mundo dos demônios. Existe o mundo dos anjos bons, mas existe o mundo dos demônios, e os demônios mentem, e os demônios agem, e os demônios querem levar todas as pessoas à perdição. O espiritismo é uma doutrina muito querida e muito bem vista pelas celebridades, pelas pessoas que aparecem. Por quê? Porque para o espírita é ele que se salva. Então o pecado, a moral, não tem muito sentido. Porque se realmente eu vou morrer e vou ter que voltar, para que um salvador? Pergunta você que comunga da doutrina espírita. Se você sabe que vai morrer e vai reencarnar, para que Jesus veio? Que sentido teve ele morrer na cruz? Nenhum. Agora, se você é cristão, aí sim, foi o meu Deus que veio, por amor a mim, como está escrito lá no Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você acredita nisso, meu irmão, olhe com bons olhos para o cristianismo, aprenda a fé católica e deixe essas práticas pagãs, deixe essas práticas que desagradam a Deus. Você pode ter perdido um parente, um amigo, um filho e tem muito desejo de se comunicar com ele, com a alma dele. Tenha fé. Na fé, nós acreditamos que todos aqueles que foram salvos na vida eterna junto com Deus, nós vamos nos encontrar. Você, mãe que perdeu um filho, você, esposa que perdeu o marido, você, marido que perdeu filhos, pais, e aí vai. No céu, se eles forem salvos, se eles foram salvos, se você se salvar, vocês vão saber a importância que cada um deles teve para você aqui nessa vida. A nossa memória não se apaga no céu. Então, tenha fé. A nossa fé na ressurreição. A nossa fé acredita que nós vamos ressuscitar no último dia e que nossa vida é única aqui nesse mundo.
Não haverá duas possibilidades, duas chances, é uma só. Por isso devemos viver bem, por isso devemos nos arrepender dos nossos pecados, por isso devemos fazer penitência, por isso devemos confessar, por isso devemos rezar muito a Nossa Senhora, ter um grande amor por Nossa Senhora, pelos santos, por São Miguel, pelo anjo da guarda, por isso devemos assistir à missa, por isso devemos cumprir os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque nessa vida, irmãos, só temos uma chance de nos salvarmos. Não haverá uma segunda oportunidade, não haverá reencarnação, não haverá uma segunda chance. É agora. É agora. Mas nesse agora, o Cristo Salvador da humanidade te chama. Te chama para conhecê-lo, para caminhar com ele, para fazer a experiência que os discípulos de Emaús tiveram, de sentar com ele, de ceiar com ele, de escutá-lo e de abraçar a fé dos santos, a fé católica, a fé que salva. Salve Maria Imaculada.